Boa noite, Sidney, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Sidney, como primeira partida, apesar de tantos desfalques que vocês tiveram, né, que você teve, dá para tirar alguma coisa de bom do que vocês tinham estudado o time que estava jogando antes para hoje e pensando na terça-feira? Dá para tirar algo de bom? Bom, sempre dá para tirar algo de bom. Não era o que a gente esperava, né? Enfrentar um adversário forte desse, a gente tinha uma ideia de como eles viriam. Mas e a gente sempre luta pela vitória, sempre luta por um resultado positivo. Então, ficamos felizes com muitas coisas que aconteceu. Somente no comportamento tático da equipe, questão de postura defensiva, e em determinado momento, com a posse de bola, tentou envolver, chegou um momento, a hora que nós fizemos o gol, era claro que o São Paulo ia vir para cima, diante do seu torcedor, tinha que dar uma resposta rápida. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade, e eles aproveitaram as oportunidades, apesar de que o segundo gol, eu achei que houve falta, e já está no final do primeiro tempo, era o que a gente queria, chegar até o final do primeiro tempo, porque a gente ia fazer as trocas na segunda parte, que era normal. Teve muitos atletas que não vinham jogando e teve que ser colocado aí nesse jogo. Quer dizer, então, é um respeito para aqueles que ficaram de fora, até por suspensão, e aqueles que foram poupados, porque nós temos um jogo importante pela frente. Então, assim, ficamos muito felizes com muitas coisas ali que nós vimos. Precisa melhorar, precisa melhorar. Esse é o nosso objetivo. Nós fizemos praticamente um treino, foi o de ontem, né, para enfrentar com jogadores que eu acho até que não jogaram juntos. Não sei se teve algum jogo que essa equipe jogou junto, né? Mas eu fiquei feliz. É claro que vamos trabalhar para que a gente consiga estar sempre evoluindo e chegar às vitórias. Sidney, na sua avaliação, por que o Corinthians teve tanta dificuldade para marcar o Lucas? Bom, o Lucas foi nosso atleta na seleção, um jogador que dispensa comentário, jogou muitos anos na Europa e é um jogador diferente. E a estratégia do jogo era exatamente preocupado não só com o Lucas, porque o Lucas ele sempre passa pelo primeiro marcador. Por isso que nós posicionamos 2 volantes mais lado a lado, porque ele ocupa aquele espaço da meia e arrasta. Então, a gente estava preocupado com isso. E, do outro lado, também o Nestor. O Nestor ele sempre faz uma movimentação interessante. Então, a preocupação é essa. E eu acho que ele tem um potencial enorme, mas a gente não teve treino. A gente ainda teve, por exemplo, o Cantígio, eu não sei há quanto tempo que atua, né? E ele, muitas vezes, parou com o Lucas. Dá uma diferença. O momento do São Paulo é diferente do nosso. Isso é notório, vocês sabem disso. Então, a dificuldade existiu. Os primeiros 20, 25 minutos, eu acho que a gente conseguiu ainda ficar com a bola, conseguiu posicionar, subir em determinado momento. Mas daí eles vieram com volume, os volantes subindo, acabaram, né, criando uma dificuldade. A segunda parte já melhorou um pouco. Mas eu não quis tirar um dos volantes, justamente por isso, para a gente sustentar os dois. Eu não pude tirar o Maico, que era uma ideia inicial de tirar o Maico, né? Porque por causa do desgaste, jogou outro jogo, então a ideia era essa, mas não teve como tirar o Maico. Aí eu coloquei o Rony, né, justamente preocupado. Aí nós começamos com o Renato, com o Biro, com outros jogadores, começamos a ter até mais volumes, até podia ter empatado. Sidney, o time do Corinthians, com o Lázaro, com o Danilo, com o Cuca, com o Luxemburgo, sempre teve problemas na parte defensiva, né? Tentar reagrupar as linhas. E o Mano disse até isso na primeira entrevista coletiva, que o grande desafio era posicionamento, era aproximação de linhas. E hoje você coloca à frente da sua zaga o Cantígio. Você já até explicou um pouquinho, mas é um jogador que não atuava há muito tempo. Por que a opção pelo Cantígio e se o sistema defensivo é a parte mais crítica do time do Corinthians que vocês avaliam nesse começo de trabalho? A estratégia do jogo, nós fizemos um treino, né?
E a gente priorizamos, né, ficar com os 2 volantes por dentro. E ter jogadores com capacidade para ter também um bom passe, numa vertical, numa metida de bola, e o Cantillo tem esse passe. Então, assim, eu acho que por esses 2 dias que nós trabalhamos, foi uma coisa que nós vimos que podia dar certo. E acho que, em determinado momento, ele foi bem. Né? E foi até onde pôde. Até a ideia, cheguei a perguntar no intervalo se ele ia aguentar até a segunda parte. Eu sabia que ia ter uma substituição para ele, mas, assim, ao meu ver, ele correspondeu, né? E teve momentos que ele conseguiu dar apoio, conseguiu jogar bola furando linhas, né? E foi pouco tempo, mas acredito que a partir de agora ele vai evoluir mais, vai ter mais condições e vai nos ajudar. Então, a parte defensiva, eu acho, no meu ver, por mais que a gente mudou vários jogadores, já estamos tentando colocar na cabeça deles essa condição de que a gente tem que estar mais próximo. Entendeu? O São Paulo conseguiu furar por mérito dos caras, porque são bons jogadores, estão vivendo um grande momento, acabaram de ser campeão, então, assim, tudo está fluindo mais natural. A gente deu um pouco de dificuldade. E, certamente, nos próximos trabalhos, vai ser mais notório, né, a evolução. Sidney, Bruno Melhose, da Rádio Bandeirantes. É evidente que a escalação de hoje passa muito pelo jogo de terça-feira. Muitos atletas poupados, além das suspensões dos desfalques. E você já falou que teve pouco tempo de treinamento, apenas um treino. Ainda assim, o que já dá para ver nesse time do Corinthians, o que dá para ver da ideia da comissão sua, do Mano Menezes, pensando no jogo de terça-feira? O que o torcedor já pode ver nesse time que jogou hoje e pode esperar melhor evolução para o duelo contra o Fortaleza? Uma das conversas que nós tivemos nesses dias de trabalho é saber que nós temos uma decisão na terça-feira. Isso é fato. E a preocupação é lá. Por isso que eu falo que eu tenho que elogiar esse grupo que veio aqui hoje. Estamos tristes, mas temos que elogiar, porque muitos não atuavam. Então, assim, eu penso que para esse jogo, já com o retorno dos que ficaram de fora por suspensão, mas aqueles que ficaram de fora, o Corinthians vai ser sempre forte. Nós vamos respeitar o Fortaleza? Claro que vamos. Mas nós temos mais 2 treinos, domingo, segunda-feira, até o jogo. Esses que ficaram lá já treinaram já com uma condição melhor, e a gente quer chegar forte, vamos chegar forte, respeitando sempre o adversário. E o torcedor pode ficar tranquilo, porque é uma característica também da gente, de cobrança, exigir, treinamento, de ser cumpridor. Essa é uma característica, e eles têm que entender que vai ser assim, não vai ser fácil, óbvio que não, né, diante do torcedor deles, mas também teremos nossos torcedores lá, e a preparação vai ser muito forte para que chegue lá e consiga o objetivo. Sidney, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite, Bruno. Hoje a formação foi num 4-3-3, claro que com movimentações diferentes durante o jogo, com bola rolando, mas eu queria entender se essa será a cara do Corinthians para a partida, por exemplo, contra o Fortaleza, daqui para frente, ou se a formação, a escolha foi pensando justamente no que o Corinthians vinha jogando, pensando também no clássico contra o São Paulo. Na verdade, a gente não pensa no segundo jogo. A gente pensou no São Paulo. A estratégia para o jogo, até porque são jogadores com características diferentes. A partir de amanhã, certamente, nós já vamos começar a trabalhar. Eles já conhecem também, já enfrentaram o Fortaleza. Tem coisas para passar para nós também, que é importantíssimo. Então, é tudo questão de tempo, né? São características diferentes. Nós vamos colocar eles no lugar, não está decidido nada ainda. O importante é que eles saibam que nós vamos lá para buscar o nosso objetivo. Esse é fato. E eles estarão preparados para isso. Questão de tática, né, de formação, jeito de jogar, nós vamos começar a pensar a partir da manhã. Oi, Sidney, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Boa noite. Já projetando esse jogo que você falou, que é uma decisão, é o jogo do Corinthians na temporada, a comissão técnica conta com alguma possibilidade de ter o Matias Rojas nesse jogo contra o Fortaleza, ou ele está lesionado, está descartado? O Matias,
eu tenho poucas informações para te dar, mas ele já foi para campo, está se sentindo melhor. Provavelmente vai ser reavaliado amanhã no treino. Eu ainda não tenho informação para te dar, que foi muito rápido as coisas aconteceram, mas que ele está tendo evolução. E amanhã talvez ele faça uma parte de treino com a gente. Mas a gente vai confirmar isso amanhã cedo, com o departamento médico. Sidney, boa noite. Fábio Lázaro, do Lance. Boa noite. Você explicou o motivo da escolha pelo Cantillo. Eu queria perguntar o motivo da ausência do Fausto Vera, que é um jogador que já com o Luxemburgo, nos últimos jogos, havia perdido espaço. Hoje, você optou pelo Cantillo, que não jogava há um bom tempo, e o Fausto Vera ficou no banco. Por que da ausência do Fausto, por favor? A gente tem por característica de falar quem joga, tá? Não tem assim de falar quem não joga, mas assim foi uma decisão por característica que eu acabei de falar há pouco, que o Cantillo é um jogador, como eu coloquei o Maicon um pouquinho mais para trás, nós com o Mano colocou na semana, o Maicon um pouquinho para trás para jogar volante lado a lado, precisava de um cara com bom passe, que tem essa virtude até de fazê-lo, né? Mas eu acho assim, ele vai ter o espaço dele novamente, só um dia mesmo de treino, foi uma opção que nós tivemos, mas ele é um bom jogador e certamente ali na frente ele vai ter as oportunidades. Sidney, boa noite. Boa noite. Alex Dinarte, da Central do Timão. Quanto fazer um gol nos primeiros minutos atrapalha uma estratégia? Porque a gente sabe que geralmente atrapalha quando você toma o gol, né? E o São Paulo se sentiu muito à vontade, né? Mesmo assim, depois que o Corinthians faz 1-0. E isso interferiu de alguma maneira negativa no trabalho da equipe hoje, na postura tática? Eu queria que você falasse sobre essa situação. Obrigado. Com certeza não, né? É sempre bom você iniciar o jogo fazendo gol. O São Paulo está numa confiança muito grande. São Paulo chegou, né, o torcedor veio, o São Paulo ia vir para cima, que tem jogadores muito capazes, jogadores com muito potencial. A gente sabia que o São Paulo ia vir nos agredir. E aproveitou em determinado momento a distância das linhas, onde eles aproveitaram bastante. Volto a falar, no segundo gol, ele podia ter dado falta, porque, no meu ver, foi falta. E aí não, era 1-1. Então, a gente ia ter um outro jogo na segunda parte. E nós tivemos uma evolução, a hora que entrou outros jogadores descansados, o Renato entrou, ou seja, já coloca o gás novo e com qualidade também, a gente ia fazer um jogo de igual para igual, a gente ia chegar mais na frente também. Aí tem a questão do cansaço, que a gente sabia que ia acontecer. Mas é sempre bom iniciar o jogo fazendo gol, sempre bom. É que o momento do São Paulo é um momento muito especial que eles estão vivendo. Mas, certamente, nós vamos passar essa etapa e as coisas vão melhorar. Boa noite, Sidney. Jade Jimenez, da Trivela. Eu queria falar um pouco sobre o emocional, né? Ganhar aqui no Morumbi hoje poderia virar a chave para essa partida de terça-feira. Como trabalhar isso com os jogadores, dar essa confiança para uma decisão, né, para chegar pela primeira vez na Sul-Americana, na final? Bom, olhando assim o semblante usado, eles estão muito tristes, né, pela derrota, que é sempre ruim se perder um clássico, né? O corintiano está sempre acostumado a vencer. Mas a gente já está trabalhando a cabeça deles. Porque teve muitas coisas boas assim que nós vimos, que o próximo passo certamente será melhor. Então, a hora que a gente estiver juntos, a partir de amanhã, já integrados os outros, vamos estar mais forte ainda. Mas a resposta, num todo, apesar do resultado, eu acho que a equipe, apesar dos problemas, de não estar atuando, tudo, a resposta não foi ruim, não. Eu gostei e acredito que daqui para frente nós vamos evoluir muito. Boa noite, Sidney. Na troca de um tempo para o outro, no vestiário, você pediu para os seus zagueiros ou volantes terem uma marcação mais forte em cima do Calleri. Ele que fez 2 gols na reta final da primeira etapa e, no segundo tempo, não participou tanto do jogo assim. Obrigado.
O Caleri é um jogador que usa muito o corpo, né? E sabe se posicionar bem. E ele merece atenção especial, sim, sempre. Não só ele, como os outros, como vocês acabaram de mencionar, a questão do Lucas, o Nestor, que são jogadores decisivos, o Alisson, que era atacante, foi nosso atleta no Cruzeiro, sempre jogou pelo lado, está jogando de volante, chega toda hora. O Maia, que finaliza bem de fora. Então, tem muitos jogadores com qualidade. E o Caleri, ele tem essa característica. Então, a preocupação é essa, da gente chegar firme, combater mais. No meio também, a gente tem que competir sempre para poder, nas divididas, você recuperar a bola mais rápido, né? E é esse o nosso objetivo, de chegar daqui para frente, trabalhar essa questão, né? E estar sempre forte nos confrontos e brigar pelas vitórias. Opa, Sidney, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Eu queria falar um pouco sobre o segundo tempo. Você falou que vocês planejaram a partida contra o São Paulo, sem pensar ainda no Fortaleza, mas da alteração que você fez ao longo do segundo tempo, né, o Wesley na esquerda, Biro na direita e o Renato e o Pedro mais avançados, se vocês trabalham isso também de ter um ataque mais leve, né? Porque no primeiro tempo jogou mais com o pivô, com o Felipe, e no segundo o time ficou mais leve, com jovens, jogadores de mobilidade, e o Renato articulando o jogo. Passa isso na cabeça de vocês também, de ter essa alternativa para ter um ataque mais leve, sem necessariamente ter um atacante mais de referência? Obrigado. Bom, são características diferentes, mas que você pode utilizar em determinados jogos, sim. A gente vê várias equipes jogando com jogadores que flutuam mais, né? Interessante. Inclusive, o Pedro entrou muito bem no jogo. É um jogador que tem drible, um jogador que tem, né, que sustenta, que não fica só no lugar. É uma característica interessante. Mas esse vai ser um trabalho a médio e longo prazo, entendeu? Não vai ser assim de uma hora para outra, mas é uma característica. A gente já fez isso em outros clubes. E respeitando sempre a característica do atleta, isso é uma coisa que o Mano carrega, a gente carrega já nesses anos todos. Mas é assim, interessante, daqui a pouco você usar jogadores mais leves, pode ser que encaixe dessa forma, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ter essa certeza. Obrigado. Qual